alegria que venho até você para o nosso momento de reflexão online. É muito bom podermos alimentar e fortalecer a nossa fé. E nós o fazemos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O labirinto é um símbolo muito interessante, o qual podemos comparar à nossa vida. Quando nós caminhamos pelo labirinto da vida, são várias as opções que nos são oferecidas. E nesta caminhada nós enfrentaremos encruzilhadas, nós enfrentaremos obstáculos, momentos em que haverão bloqueios no caminho e nós precisaremos retornar. Mas há uma passagem correta, há um caminho certo, apenas um caminho é o verdadeiro, apenas um caminho nos leva até o alvo certo. Mas quando caminhamos e de repente nós não enxergamos a chegada, às vezes surgem em nosso coração dúvidas, medos e incertezas. E diante disso nós nos perguntamos: quanto ainda vou ter que caminhar? Será que tenho forças para ainda prosseguir? É o caminho certo? Ou como saber o caminho? Essa pergunta também estava presente com o discípulo Tomé. E Jesus o leva a sério, respondendo com clareza na palavra bíblica, registrada pelo evangelista João no capítulo 14, os versículos 1 a 12 que quero lhe compartilhar. E ali diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e vos levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou? Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, também assim o fazem. Conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Até aqui esta maravilhosa e especial palavra. Nós temos diante de nós um discurso de despedida de Jesus. Ele está preparando os seus discípulos para a sua iminente partida. E estes teriam que continuar a sua missão. Nesta última semana, no último dia 13, nós vivemos o dia da Ascensão de Cristo, Christel-Himmelfahrt. Ascensão significa elevação, subida. 40 dias depois de Jesus ressuscitar, ele ascende, ele sobe aos céus. E para que os discípulos continuem testemunhando Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e não se desviem dele como o caminho verdadeiro para não perderem o alvo certo, Jesus fortalece-os com esta palavra que acabei de lhe compartilhar, a fim de continuarem firmes na sua caminhada, firmes na vida. Jesus deixa claro que ele irá ao Pai e utiliza vários símbolos
para consolá-los e animá-los, porque Ele vai ao Pai preparar um lugar para todos nós. Ele fala em casa, Ele fala em quartos, em preparar um lugar. São formas de compartilhar consolo, aconchego e carinho. E depois de preparar lugar, Ele deixa a promessa do seu retorno para buscá-los junto a Ele. O seu retorno será a conclusão do evento da ascensão. Jesus vai, mas Ele promete voltar. Ele informa os discípulos de que eles conhecem o caminho para o lugar onde Ele vai. E é nesse momento que entra em cena Tomé, que lança a pergunta que está presente no seu coração. Ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber ou como podemos saber o caminho? A pergunta do discípulo Tomé é muitas vezes a nossa pergunta. E Jesus tem a oportunidade de mais uma vez reforçar dizendo: eu sou o caminho. E diz mais: eu sou a verdade e a vida. Então Jesus não é um dos caminhos, mas sim o caminho. Assim Ele também não é uma verdade nem uma vida, mas Ele é a verdade e também é a vida. Ou seja, fora dele não há como chegar-se a Deus. Fora de Jesus Cristo não há outro caminho para a salvação. E para reforçar isso, ele aponta para o relacionamento íntimo e intrínseco e sem igual que existe entre ele e o Pai. Quem vê e conhece um, também vê e conhece outro, porque os dois são um só. E essa atuação de Jesus tem e terá continuidade por meio de nós, as pessoas que o seguem, sem agora mais se prender a um local ou a um tempo específico. Então nós percebemos nisso tudo a insegurança dos discípulos. Eles estão como uma criança que se agarra à mãe quando de repente esta precisa partir momentaneamente, mesmo que seja por um breve tempo. É como se a mãe dissesse: meu filho, dessa vez eu não posso levá-lo comigo, mas eu já voltarei. Sim, Jesus, a pessoa de referência dos discípulos, está partindo, está indo embora. E então os discípulos ficam ali com medo e com dúvidas. E é por isso que Jesus, antes de subir aos céus, Ele os prepara, deixando-lhes a referência, o caminho certo a ser seguido, que é Ele mesmo. E Ele diz isso também para você e para mim. Por isso, queridos irmãos e irmãs em Cristo, a ascensão de Jesus inicia uma nova realidade para Jesus e um novo momento para nós, as pessoas que o seguem. Apesar de nós vivenciarmos a ausência de Jesus, nos é reforçado o compromisso que nós precisamos ter com o testemunho, com a sua missão. Jesus demonstra e expressa o seu cuidado para conosco diante e de toda a nossa vida. A partir da sua ascensão, Jesus não está mais preso ao tempo e ao espaço, mas nós experimentamos a sua onipresença, ou seja, a sua presença em todos os tempos e em todos os lugares. Com isso, Ele está nos preparando, ou Ele nos prepara, afinal de contas, para a vida. Nós sabemos que existem inúmeros caminhos. A oferta é diversificada no mundo de hoje. Cada caminho, um mais atraente do que o outro. Mas nesse turbilhão de ofertas, apenas um caminho é seguro e nos leva para junto de Deus, a saber, Jesus Cristo. Fora dele não há salvação, e isso nós precisamos ter muito claro e firme em nosso coração. Fora de Jesus Cristo, os caminhos são falhos, tortuosos e duvidosos. Fora de Jesus Cristo, os caminhos mais cedo ou mais tarde chegarão a um bloqueio. Sim, nós vivemos no mundo um momento onde aparecem muitas verdades, cada qual mais atraente aos nossos olhares e aos nossos ouvidos. Normalmente caminhos fáceis e atraentes, como dito. Em meio a esse turbilhão de ofertas, nós também precisamos nos perguntar, ou quem sabe, reaprender a perguntar sobre a legitimidade desses caminhos. Qual é o certo?
Ou como também aqui pergunta o discípulo Tomé, como saber o caminho? Volto à imagem inicial do labirinto, formado por muitos caminhos e muitos obstáculos, mas somente um caminho leva ao local certo, ao alvo onde nós queremos chegar. Quando nós adotamos ou seguimos um caminho fora de Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde nós seremos tomados por medo, insegurança e desânimo. Sim, qualquer caminho fora de Jesus vai resultar a pessoa medo e também em desespero. Nesse sentido, nós devemos focar em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ao trilharmos este caminho, saberemos que nunca ficaremos sozinhos na vida e muito menos na caminhada da vida. Não importa se o caminho for de linhas retas ou de linhas curvas, alegres ou tristes, nós estaremos sempre em boa companhia porque estamos no caminho de Cristo. Ele nos conduz através da sua palavra e junto com outras pessoas que também caminham pelo mesmo caminho que nós, que escolheram este mesmo caminho, nós seguimos por este labirinto da vida, rumo ao alvo, rumo à salvação eterna. É como se Jesus viesse a nós hoje e dissesse: siga em frente, não tenha medo, passo a passo, dia após dia, um passo de cada vez. Não se distraia e não se deixe levar pela tentação que outros caminhos oferecem. Então, querido irmão, prezada irmã, diante desta pergunta, como saber o caminho? Jesus vem a nós todos, de maneira especial ele vem a você e diz assim: não fique aflito, creia em Deus, creia também em mim, diz Jesus. Eu estou com você. E mais que isso, eu sou o caminho. Em mim você terá a verdade e a vida. Jamais deixe que alguém lhe tire esta certeza. Amém. Quero convidá-lo e convidá-la para um momento de oração. Vamos fechar nossos olhos, nos conectar a Deus para este momento de conversa com Ele. Oremos. Senhor Jesus, obrigado que vieste até nós. Realizaste tua obra e nos revelaste tua natureza divina. És para nós o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por teres revelado esta verdade. Em meio ao labirinto da vida, dá-nos firmeza de trilhar o caminho certo. Fortalece a nossa fé quando nós duvidamos e perdoa-nos quando outros caminhos aparentemente mais fáceis nos são mais atrativos. Concede-nos um coração aberto para Ti e para quem caminha conosco. Anima-nos para sermos sempre pessoas dispostas a indicarmos este caminho ao nosso próximo. Que Tua presença, Senhor, seja sentida junto aos aflitos e desanimados. Que Tua companhia seja com aqueles que estão desesperançosos. Que Tua força esteja junto aos doentes e enlutados. Senhor Deus, obrigado, através de Jesus, pela Tua ascensão. E até que Tu voltes para nos buscar, mantenha-nos em Ti somente. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Amém. Quero compartilhar com você palavras de bênçãos. Receba-as em seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a sua paz e aproxime o teu coração naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Que nos labirintos da vida, os teus olhos, os teus ouvidos e os teus pés estejam sempre firmados no caminho do Senhor. Passo a passo, sempre em frente, vá e viva trilhando este bom caminho de Cristo. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e vida, nos disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e vida, nos disse Jesus.
Jesus.